Olá, boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite. Meu nome é Pedro Aleixo, sou médico patologista e hoje eu vou falar do gene PIK3CA no câncer de mama. Eu vou falar hoje de patogênese, diagnóstico e do significado clínico de alterações neste gene, mas eu vou dar uma ênfase maior no diagnóstico de alterações do gene. Esse gene, o PIK3CA, ele está envolvido com vias celulares envolvidas na proliferação, na diferenciação, na motilidade e na sobrevivência celular. Esse gene que está localizado no cromossomo 3, ele codifica uma subunidade, né, da proteína PI3K. É essa proteína que está envolvido numa via de sinalização que traz um sinal upstream, né? Um sinal, vamos dizer, acima da posição dela na via, né? Que vai chegar através de um receptor tirosina quinase na membrana celular, onde determinado sinal, um ligante, pode ser um hormônio, pode ser uma proteína estimuladora que vai se ligar ao receptor tirosina quinase, que vai então encaminhar esse sinal para dentro da membrana celular, onde o PI3K vai estar localizado. Essa proteína, né, é formada por 3 subunidades. A gente tem a subunidade alfa, a beta e a gama. O PIK3CA, o gene, né, ele codifica especificamente a isoforma PIK3CA alfa, ou também chamado de P110 alfa, que é essa proteína que é uma das constituintes então ali do PI3K, que vai ser ativado então e vai passar um sinal para baixo da via, né, downstream na via, então carregando esse sinal que veio de fora, né, para dentro, ativando uma via, né, que está envolvido com essa proliferação, diferenciação e sobrevivência. Esse gene então está sabidamente envolvido com câncer e é estudado há um bom tempo, tá? Há muitos anos que ele já é estudado. Então, mutações nesse gene, no PIK3CA, quando tem funcionalidade, né, estão relacionados a alterações de ativação. O que seria isso? Ele vai funcionar como um oncogene. Então, aquela via onde ele está dentro, se ele sofre uma mutação de ativação, aquele sinal, então, que ele vai passar vai estar constantemente ligado. Então, ele vai estar sempre mandando um sinal de sobrevivência ou proliferação celular. Quando a gente estuda mutações e neoplasias, se a gente for minimalizar, a gente está sempre falando daquele balanço de vias de sobrevivência e de morte celular. As mutações nas neoplasias tendem a diminuir a morte celular e aumentar a sobrevivência celular. Então, quando a gente está falando de uma mutação de ativação, a gente está falando de sobrevivência e proliferação, a gente está falando então de oncogene. Estudos demonstraram que o PIK3CA, né, ele pode ser patogênico em vários tipos de câncer, câncer do trato gastrointestinal, em tumores cerebrais, em neoplasias de mama, de pulmão e do endométrio. Então, se estima que mais ou menos 13% de todos os cânceres, né, tem alguma alteração no PIK3CA, tá? Se a gente vai estudar o gene, em si ele não é um gene tão complexo, ele tem 21 exons. O primeiro exon ele
não é traduzido geralmente, então a gente vai ter 20 exons para trabalhar, né, já que a primeira região não é traduzido. Pegando todas as alterações ou mutações que já foram descritas até o momento nesse gene, a gente vai encontrar mais ou menos 19 regiões-alvo ou hotspots, né, onde se concentram as mutações. Tá? Falando da estrutura proteica, a maior parte das mutações atinge esse domínio catalítico, né, e esse domínio helical da proteína. E depois, então, vem aquela região que fica mais ligada ao domínio quinase, né, quando a gente estuda, né, o efeito da mutação na proteína e tenta entender a funcionalidade né, dessa alteração e o que né, qual região que é mais importante para traduzir então uma mutação com funcionalidade, com uma real ativação do gene quando ele está alterado. Aqui então está a via onde está o PI3K, né? Essa proteína que é importante nessa via de sobrevivência celular, que é a via do PI3K AKT mTOR. Então, focando na imagem ao lado aqui, a gente tem um fator de crescimento, um ligante, né, que vai se ligar a um receptor tirosina quinase, que tem um domínio quinase, onde esse PI3K vai estar aderido na porção interna da membrana celular, né, nesse complexo de 3 proteínas, que então vão ter esse efeito quando ativados, né, de ativar o AKT e, consequentemente, essa proteína então vai ativar a via mTOR e essa via do TSC 1 e 2, né? Então levando esse sinal para dentro da membrana nuclear e do núcleo, então ativando transcrição de genes relacionados a crescimento, sobrevida e proliferação e motilidade e diferenciação celular. A gente tem algumas outras proteínas regulatórias envolvidas na via que são importantes também. A gente pode dar atenção para o PTEN aqui, que ele suprime essa via a nível do AKT, tá? E se a gente observar também na imagem, a gente vai ver que tem vários locais, então, onde a gente pode ter moléculas inibidoras dessa via, então, para tentar controlar algo que está desregulado ou que está em constante ativação. Então, a gente pode ter inibição do próprio PI3K, né, com inibidores mais gerais, assim. A gente pode ter inibidores específicos aí dessa região, então focados diretamente no P110, no P85 ou no IRS1, ou, né, em outras regiões, ali na região do mTOR, né, e do próprio AKT, onde já existem então fármacos inibidores sendo testados. Entrando especificamente no câncer de mama, então foi observado, né, em 2015 nesse trabalho que pacientes com câncer de mama, receptores hormonais positivos e HER2 negativo, né, com a via do PI3K mutado, tem uma alta resistência à terapia endócrina. Então, alguma espécie de inibição da via do PI3K, então, resultaria num benefício para esses pacientes. Falando especificamente do gene PIK3CA e o câncer de mama,
A gente encontra na literatura que já está grande nessa área, né? Que a mutação no PIK3CA é muito frequente no câncer de mama, tá? Ele tem uma maior prevalência em pacientes do tipo luminal, né? Receptores hormonais positivos e HER2 negativos, tá? Essa população de câncer de mama representa mais ou menos 70% dos pacientes com esse tipo específico de câncer luminal, né? E desses 70%, então 40% tem mutação nesse gene descrito. Já nos outros subgrupos moleculares, né? O HER2 e também o triplo negativo, a gente encontra também mutação nesse gene, mas com uma menor frequência. Ainda, quando a gente vê as revisões sistemáticas e as meta-análises, a gente encontra que 5% dessa população de câncer de mama tem uma dupla mutação no gene, tá? E falando em câncer de mama já mais avançado, né? Aquele que progride e tem metástase, então chega a 10% dos casos, então, onde na metástase surge a mutação nesse gene. Então, buscando um propósito para se investigar e estudar a alteração nessa via, especificamente nesse gene no câncer de mama, se procurou então determinar algum valor prognóstico, né, para uma alteração nesse gene que está se buscando ainda, e também, né, um valor preditivo, né, já que existem inibidores da via, então se tenta predizer uma resposta a determinada terapia mais ampla da via ou mesmo específica do PIK3CA, né, como predição a resposta a um inibidor da via. Com esse propósito, então, né, de investigar a predição de resposta, foram desenvolvidos trials, né, estudando inibidores da via do PI3K, mas também de inibidores mais específicos, né, dessa proteína. Então, aqui especificamente um inibidor específico do PIK3CA, né, do P110-alfa, que é o alpelisib. A gente pode ver na imagem aqui do lado que o alpelisib está localizado aqui nessa região onde a gente tem os inibidores do PI3K. Tá? Ele é específico, então, por componente para a isoforma alfa, né? Essa P110 desse complexo proteico ali que forma o PI3K. E o ensaio clínico, então, randomizado, que identificou um benefício clínico, né, desses pacientes com o gene mutado, né, com o uso dessa molécula inibidora específica do gene, da proteína, né, foi publicado em maio de 2019. Nesse ensaio clínico, né, que usou o alpelisib e o fulvestrant, que é um inibidor hormonal, né, um inibidor de estrógeno, foi aplicado, né, por uma população de pacientes e comparado com um placebo. Essa população receptor hormonal positivo, HER2 negativo, avançado, né,
que falhou numa terapia endócrina prévia foi a que se identificou então um benefício com o uso do inibidor. Esse estudo, então, essa corte que tinha aproximadamente ali 580 pacientes, né? Então levou à aprovação, né, em 2019, no início de 2019 pelo FDA americano e no final de 2019, em setembro, outubro ali de 2019, pela Anvisa aqui no Brasil, do uso desse inibidor, do alpelisib, né, para tratar pacientes com câncer de mama avançado, com perfil, então, receptor hormonal positivo, HER2 negativo e PIK3CA mutado. Aqui, então, tem os gráficos de Kaplan-Meier, né, de sobrevida livre de progressão e sobrevida avaliado pelos investigadores locais e por um comitê externo de avaliação. Então aqui a gente vê a área sob a curva nessa linha sólida, então que é o inibidor com o fulvestrant, né, com o inibidor hormonal, a área sob a curva maior, então que a área sob a curva do placebo, então indicando que teve um benefício né, na sobrevida livre de progressão nessa corte com mutação do PIK3CA, tanto na avaliação local quanto na avaliação externa. E como é que a gente avalia e como é que a gente faz o diagnóstico então de mutação nesse gene? Né? Quais são os métodos? Né? Qual é o tipo de amostra que a gente pode investigar? Né? E como é que foi então a investigação nesse trial, né, para então observar a alteração da via e dar o inibidor para esses pacientes? A gente vai ter 3 métodos básicos, tá? A gente vai ter um método que pode ser in situ, então que a gente pode preservar a morfologia e ainda ver a alteração molecular nas células, né? Só que esse tipo de alteração visto por esse método, que é a hibridização in situ, ele vai conseguir ver apenas amplificação do gene, né? E muitos casos descritos com amplificação do gene, então não se viram funcionais, né? Geralmente essa amplificação não atinge um grau para deixar a via constantemente ativada. Então esse método não pode ser usado então para predizer uma possível resposta a inibidores da via, né, principalmente inibidor do PIK3CA específico. Agora os outros 2 métodos, que são o PCR quantitativo, né, aquele em tempo real, o real time, e claro, o sequenciamento do gene, né, principalmente pelo método de última geração, daí sim vai encontrar todos os tipos de alteração, pode encontrar todos os tipos de alteração ali que a gente pode ter nesse gene. Então, mutações pontuais, inserções, deleções, né, vão ser identificados por esses 2 métodos. Cada um desses 2 métodos tem as suas vantagens e desvantagens. Resumidamente, a principal delas é que a diferença entre elas é que no RT-PCR a gente já tem que conhecer as mutações que a gente está procurando. Tá? No sequenciamento a gente vai encontrar qualquer tipo de alteração. Tá? A gente pode, por exemplo, encontrar uma mutação nova que não foi descrita, mas, né, a gente não vai saber, por exemplo, se ela é funcional ou não, se ela realmente está ativando a via. Então, conhecendo algumas mutações, a gente já tem vantagens de conhecer
funcionalidade, saber se ela é acionável ou não, e por outro lado, então sequenciando, vendo tudo que pode acontecer, algumas vezes então a gente pode cair nesse dilema aí de achar alguma coisa nova e não saber o que fazer ou com ela, né? Se realmente o inibidor vai ser acionável nessa alteração. E quais são os tipos de amostra que a gente pode trabalhar? São basicamente, né, é uma alteração somática que a gente está falando, então a gente vai precisar de tecido lesional, a gente vai precisar da neoplasia em si, né, das células neoplásicas, ou, né, propriamente do ácido nucleico da neoplasia. E onde é que a gente pode encontrar isso? A gente pode encontrar isso no bloco de parafina, né, onde a neoplasia está incluída na amostra, então, de biópsia do tumor. Ou a gente pode pegar o ácido nucleico livre, vamos dizer, da neoplasia, ou células que são desprendidas pela neoplasia e estão circulando no plasma, né? A gente pode pegar então aquele DNA tumoral circulante dentro do plasma, né? A chamada biópsia líquida, para tentar ver e então, vamos dizer, pescar essa mutação dentro do plasma. E como é que foi feito então no trial, né, no Solar 1 ali, para aprovar o Alpelizip? Eles usaram um painel diagnóstico-alvo baseado em RT-PCR, tá? Esse painel-alvo, então, ele investiga 11 mutações do PIK3CA, né? Ele é desenvolvido pela Qiagen e ele é baseado, então, no RT-PCR, tá? Ele vai investigar, a gente vai ver a seguir as principais mutações que tem descritas, né, nesse gene que estão relacionados com a via ativada no câncer de mama. Dentro desses 11 mutações, os principais hotspots, então alvos, estão localizados nos exons 9 e 20. Com isso, né, quando foi aprovado o Alpelizib, né, no FDA, ele condicionou então o uso dessa terapia, né, atrelado a esse teste diagnóstico, né, é o famoso Companion Diagnostics, né, o CDX, é aquela terapia que está atrelada a um diagnóstico, né, por um teste específico. E aqui são um parênteses, né, para o uso da biópsia líquida, né, da investigação então de ácido nucleico tumoral circulante no plasma, tá? Vai ser cada vez maior o uso, né, desse método de investigação para auxiliar no manejo do paciente com câncer, tá? Tem uma série de alterações que já são passíveis de identificação, né, que vão servir muito então para diagnóstico e monitoramento desses pacientes, né? E que nem no cenário do PIK3CA no câncer de mama, e identificar uma progressão de doença, pegar lá uma metástase que não se consegue abordar, por exemplo, para pegar um fragmento do tecido, né? Se vai então no plasma para tentar diagnosticar essa alteração. Uma atenção especial vai ter que ser dada para a metodologia, né, para estudar essas alterações. Então a gente tem vários limites de detecção, né, ou sensibilidade analítica de cada método para achar essas mutações. Então a gente tem que dar uma atenção nisso aí. Por isso que hoje em dia tem que cada grupo, né, que faz oncologia vai ter que ter
ali o seu tumor board molecular, com um patologista molecular ali, com alguém que está entendendo todas essas técnicas novas, né, para entender e escolher a melhor metodologia de investigação, tá? Mas depois então da aprovação, né, desse Companion Diagnostics e o começo da investigação e entendimento melhor das mutações nesse gene, a gente viu que tem um espectro muito grande, né, de mutações no gene. Então existe uma grande heterogeneidade. A gente pode ver nesse gráfico aqui acima o número, né, de mutações já descritas no gene. Claro que alguns têm uma maior frequência, né? A gente tem essa grande heterogeneidade, mas, por exemplo, 5 mutações representam mais ou menos 70% de todas as mutações conhecidas e já descritas no câncer de mama. O painel, esse PCR da Qiagen, ele identifica 72% de todas as mutações descritas e identifica 80% dos casos com mutação conhecida, né, relacionados com o câncer de mama. A gente pode ver no gráfico abaixo aqui, essas linhas, as barras escuras representam então as mutações que estão presentes nesse Companion Diagnostics, né? Ele pega aproximadamente então 80% dos casos. Mas mutações já onde se entende a funcionalidade, né, não estão presentes nesse painel hotspots, com 11 hotspots, né, que está presente nesse teste da Qiagen. Então, essa grande revisão sistemática, essa grande meta-análise, né, identificou, né, algumas lacunas nesse teste, né, quando se pegou todos os casos descritos então de mutação nesse gene e câncer de mama. Outro problema identificado nessa meta-análise foi né, a identificação por esse teste da Qiagen de 2 ou mais mutações. A gente sabe que tem uma percentagem desses pacientes com mutação no gene de ter 2 mutações, uma mutação dupla no gene, né? E o painel muitas vezes pode perder alguma dessas mutações. Então, essa meta-análise, junto com algumas outras que surgiram nesse ano, né, colocaram em voga, né, colocaram mais perguntas, né, no meio científico ou da importância, né, de não ficar atrelado a um teste específico para identificar mutações nesse gene. Então, a gente já sabe que a gente tem aproximadamente 18 alvos que podem ser sensíveis e passíveis de predizer inibição com inibidores específicos. E da onde veio essas novas mutações, né? Dos painéis mais amplos, com uma maior cobertura, que a gente chama, né, do gene. Então, painéis amplos como um Foundation One, né, ou um Guardant, que é aplicado muito em biópsia líquida, eles têm uma cobertura maior do gene e podem identificar mais mutações, né? Mas atrelado a isso, então outros laboratórios, né, desenvolveram então ensaios in-house, né, de próprio RT-PCR, né, agregando mais alvos além do
dos presentes nesse companion diagnóstico que foi aprovado junto com o alpelisib no trial de 2019, que foi publicado. Reforçando essa necessidade, então, de não ficar atrelado a um companion diagnostics, veio desde dos resultados dos trials e de algumas meta-análises, né? O próprio Solar 1, né, identificou ausência de impacto nos resultados do tipo de mutação de PIK3CA encontrado. Além disso, esse consorte, né, que juntou um N de 5.800 casos estudados dentro de vários trabalhos e fez um estudo em sílico, ou seja, né, computacional ali, e aplicou o Utera Screen e comparou com todas as mutações descritas por outros métodos, identificou que dupla mutação geralmente é sinérgica. O que isso aí quer dizer? Quer dizer que ele é um bom respondedor, ou ele responderia mais a esse inibidor específico. Além disso, ele encontrou que pode chegar até 12% dos casos, né, com mutação dupla. Teve um outro estudo da Science em 2019, né, que foi o primeiro então a demonstrar essa super resposta então desses inibidores a uma mutação dupla no gene, né? Então reforça então a necessidade de um estudo um pouquinho mais abrangente do gene. E também né, nos põe na cabeça uma possível afirmativa, né, que todo tipo de mutação, né, provavelmente prediz um bom grau de benefício com inibidor de PIK3CA específico, né? Então, claro que isso aí tem que ser confirmado, tem que ser evidenciado, estudado funcionalmente, a alteração e tudo, mas muito provavelmente, né, possivelmente, qualquer mutação na via, né, vai predizer, na via com ativação, né, com funcionalidade de ativação, vai predizer resposta aos inibidores específicos. Então, para resumir, né, bem descrito aqui nesse agregado de quase todas as mutações já descritas, né, o painel TeraScreen, né, ele então identifica ou não identifica, desculpa, 20 a 30% dos casos de PIK3CA mutado, tá? Mas o que a gente tem de perspectiva assim a mais disso que já foi evidenciado, né? A gente tem perspectivas em carcinoma de mama metastático, né, avançado. No grupo receptor hormonal HER2 negativo com PIK3CA mutado, né, se identificou então resistência a essa terapia inibitória em determinado ponto, né, e uma menor sensibilidade à quimioterapia e sobrevida. Já no câncer de mama triplo negativo e PIK3CA mutado, se identificou uma melhor sobrevida quando comparado aos pacientes triplo negativos com PIK3CA selvagem. Esse gráfico ao lado a gente vê o carcinoma de mama triplo negativo com mutação no PIK3CA e o tipo selvagem. A gente compara a área sobre a curva nas duas e a gente vê que quem está melhor
é o triplo negativo com mutação. Então, isso aqui, essa mutação então está dando aparentemente informação prognóstica tanto no grupo luminal mutado quanto no triplo negativo mutado. Além disso, se identificou que a persistência da mutação circulando no plasma durante a quimioterapia foi associada então com um desfecho pior nesses pacientes que têm carcinoma de mama metastático com PIK3CA mutado. E aqui eu vou chegando no final, então eu não posso, antes de terminar, né, não reforçar o cuidado que a gente tem que ter com as amostras para identificar todas essas alterações moleculares, né? Atenção à fase pré-analítica, onde a gente tem a concentração da maior origem de erros, então é aquela parte que a gente geralmente não vê, aquela que está começando lá quando a biópsia está sendo retirada, tá? Tratar bem do material para a gente, né, identificar antes de algum resultado final, né, esse problema, né? Felizmente a gente encontra a maior parte dos problemas antes do laudo final, antes de algum efeito adverso que pode surgir. Para isso, a gente precisa de uma comunicação constante e adequada com toda a equipe que está trabalhando no caso. Então, cirurgião, oncologista clínico, comunicando e fazendo a tradução das informações pro patologista, assim como o patologista se comunicando com os demais membros da equipe para, em conjunto, principalmente nessa área molecular, diagnóstica e preditiva, então formar um grupo que entenda, né, um tumor board molecular que entenda dessas técnicas novas e a aplicação delas para benefício preditivo de resposta à terapia nos pacientes. Aqui então algumas considerações finais. O PIK3CA está frequentemente mutado nos carcinomas de mama. As mutações somáticas nesse gene podem predizer resposta ao inibidor específico, ao PLISIB, mas a gente tem que compreender que essas mutações podem ser altamente heterogêneas, então a gente tem que entender, né, o método, a cobertura do método que a gente está utilizando para identificar essas alterações, essas mutações, tá? Mas dentro disso a gente sabe, né, que a maior parte das mutações então estão ou são acessíveis a ser identificadas porque elas se concentram em 5 hotspots. Então, 5 mutações representam 73% das mutações conhecidas e acionáveis no gene PIK3CA. Importante a gente manter os estudos, né, de funcionalidade e benefício com os inibidores do PI3K. Então a gente vai ter que sempre confirmar se a mutação é oncogênica e ativadora. E cada vez mais então que os trials avançarem nessa caracterização funcional, né, de cada tipo de mutação, a gente vai ter uma estratificação ainda melhor dos pacientes no tratamento. Tá? Eu sempre gosto de reforçar também que qualquer alteração que a gente encontra, seja molecular ou imunofenotípica, a gente não pode assumir que é
patognomônico. A gente tem que discutir isso aí, conversa com o patologista, conversa com o tumor board molecular, vê se realmente está descrito um benefício com a terapia e a alteração encontrada, tá? Só assim, então, a gente vai conseguir atingir um nível de excelência na predição de resposta terapêutica baseada no diagnóstico molecular. Mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço. Para feedback e comentários, por favor, utilizar os e-mails acima, e vocês podem então me encontrar também em algumas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Muito obrigado pela atenção.